Abra a sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia no Salmo 37, o salmo que vocês escolheram para essa mensagem de hoje, né? E o título da mensagem é bem curioso, porque eu achei bem curioso. Uma pergunta inquietante. Esse é o título da mensagem dessa noite. Uma pergunta inquietante. Eu não vou ler o salmo todo agora, a gente vai ler depois alguns textos. Então, eu já vou começar falando o seguinte para vocês. Sabe aquelas perguntas inquietantes? Aquelas perguntas que alguém chega até você, sabe? Aquelas figurinhas carimbadas que fazem aquelas perguntas. Isso. Pensa numa figurinha carimbada aí. Pensou, né? Então, tem sempre alguém que chega para você e faz alguma pergunta que ou vai te deixar pensativo, ou você vai pensar, como é que eu vou responder essa pergunta? Ou mesmo vai te deixar constrangido. E aí você vai pensar o quê? Para que essa pessoa me pergunta isso? Para que eu vou responder isso? Pois é, a palavra desta noite é justamente sobre uma pergunta inquietante. E é uma pergunta que o Salmo 37 faz para quem se dispõe a ler os seus 40 versículos. Sabe qual é a pergunta? Veja só que perguntinha o Salmo 37 faz para a gente. A pergunta é: por que o ímpio prospera e o justo sofre? Essa é a pergunta inquietante que o Salmo 37 faz para quem o lê. Por que o ímpio prospera e o justo sofre? E você sabe por que o salmista faz essa tão inquietante pergunta? Veja só, entenda, né? É sempre muito bom a gente entender o contexto pelo qual os textos bíblicos foram escritos. A gente entender melhor a mensagem que ele quer nos trazer. Por que o salmista faz essa pergunta? Porque o ímpio prospera e o justo sofre. Porque o problema da prosperidade do homem ímpio, o problema da prosperidade do homem ímpio, e o que parecia um sofrimento igualmente ilegítimo do homem justo, provaram ser uma das questões mais incômodas, mais inquietantes para todos no Antigo Testamento. Não é só o Salmo 37 que indaga, que questiona, que pergunta por que o ímpio prospera e o justo sofre. Em muitos lugares do Velho Testamento, na mente do homem e das mulheres daquele tempo, eles se perguntavam por que o ímpio prospera e o justo sofre. E é uma pergunta que vem para nós e é muito atual. Nós vemos tantas pessoas ímpias prosperarem por meios ilícitos, seja qual esfera da sociedade for. E vemos tantas pessoas boas, honestas, justas, próprias, sofrendo não só dor física, mas perseguição no trabalho. Às vezes você está lá no seu trabalho, tem um colega de trabalho que ele trabalha mal, ele faz as coisas de má vontade, ele até desvia dinheiro, para não dizer que rouba, e ele prospera. E você que está lá, chega todo dia no horário, cumpre com as suas obrigações, faz tudo certinho, não consegue uma promoção, não consegue melhorar. Essa é uma pergunta que não é só do Salmo 37, não é só do Antigo Testamento, não é só do passado, mas é uma pergunta muito atual para nós. Então vamos então aprender o que
como o Salmo 37 responde a essa pergunta tão inquietante. Para começar, segundo alguns estudiosos da Bíblia, é bom que a gente logo saiba quem foi que escreveu o Salmo 37. E segundo os estudiosos da Bíblia, o Salmo 37 foi escrito por Davi, o grande rei Davi. Aqui ele já era rei Davi. Já estava em avançada velhice. E quando ele escreve o Salmo 37, já em idade avançada, ele recorda as suas lutas passadas. Porque Davi foi um grande guerreiro, mas também ele lutou muito, não só na guerra, mas na sua vida toda. Davi recorda no Salmo 37 a sobrevivência do bem sobre o mal. Um outro detalhe muito interessante do Salmo 37. Este é um dos salmos preferidos dos crentes, onde nós encontramos versículos que são conhecidos no mundo todo, principalmente os versos 3, 4 e 5. Acompanha comigo aí. Versos 3, 4 e 5, vê se você não sabe até de cor. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Verso 4, deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. E o verso 5, que é o verso mais conhecido de todo o Salmo 40. O que diz lá? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, termina aí, e ele tudo fará. Talvez foi por isso que vocês escolheram este salmo na semana passada. Jesus, nosso mestre Jesus, ele conhecia muito bem o Salmo 37. Tanto é que você prestar bem atenção, a terceira bem-aventurança, lá em Mateus 5, que diz, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, foi baseada no verso 11 do Salmo 37, onde diz, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Eu duvido que você sabia disso. Curiosidade do Salmo 37 que você não sabia. A bem-aventurança aos mansos, porque herdarão a terra, de Mateus 5,5, Jesus baseou no verso 11 do Salmo 37. Bom, o Salmo 37 contém 40 versículos. Nós podemos dividir em 4 grandes partes, para que a gente aprenda melhor. A primeira parte vai do verso 1 ao verso 11. Davi convida a confiar em Deus, apesar do mal ao redor. Nós podemos nomear esse bloco, essa primeira parte do verso 1 ao verso 11, dessa forma. Davi convida a confiar em Deus, apesar do mal ao redor. A segunda parte vai do verso 12 ao verso 20. A prosperidade dos ímpios é fraca e passageira. A terceira parte, do verso 21 ao 31. A recompensa dos justos é segura e permanente. Veja bem, na segunda parte, a prosperidade dos ímpios é fraca e passageira. Davi faz essa pergunta lá no início, né, e fica claro em todo o Salmo 37, por que o ímpio prospera e o justo não? E ele diz na segunda parte, a prosperidade dos ímpios é fraca e passageira. E na terceira parte, ele diz o quê? A recompensa do justo é segura e permanente. E a quarta e última parte, que vai do verso 32 ao 40, nós podemos resumir como o contraste final de retribuição e recompensa que o ímpio e o justo recebem. Ou seja, o contraste da recompensa que o ímpio recebe e que o justo recebe. Bom, meus irmãos, quisera eu pregar sobre todos esses 40 versículos, mas o nosso tempo aqui não vai permitir abordarmos todos eles. Com certeza, são 8h40, eu ficaria aqui pelo menos, sem exagero nenhum, até meia-noite. Eu sei que muitos de vocês também ficariam, né?
Mas a gente volta para o Salmo 37 em uma outra oportunidade. Nós, nessa noite, vamos nos atentar sobre a primeira e mais conhecida parte. A primeira parte do Salmo, que é do verso 1 ao verso 11, onde Davi convida a confiar em Deus, apesar do mal ao redor. E é essa parte que agora nós vamos ler. Salmo 37, dos versos 1 a 11, onde a gente vai basear a palavra. Até agora foi a introdução. Para você também, né? Quando ouvir e aprender, vai né, ficar melhor agora. Vamos lá. Não te indignes. Pô, deixa eu te falar mais um detalhe. Desculpa, irmãos. Eu sempre leio a Nova Versão Internacional, né? Mas algumas vezes eu volto para a nossa versão ao meio da Revista e Corrigida, né? A versão da imprensa bíblica brasileira, porque você, como eu, sabe de cor esses versos na versão antiga. Eu aprendi na versão antiga, não na Nova Versão Internacional, que tem um linguajar mais moderno. Então eu vou ler para não dar confusão, né? Para a gente ficar, né, melhor aprendizado, na versão ao meio da Revista e Corrigida, a nossa versão tradicional. Então vamos lá, verso 1. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. O verso 7 também é maravilhoso. Nós vamos voltar nele várias vezes. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Olha o que diz o verso 8. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados. Mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Verso 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Amém. Pois bem, nesses 11 primeiros versos, Davi nos desafia a confiar em Deus apesar de todo o mal, apesar de todo o perigo, apesar de todos os problemas que você possa estar enfrentando hoje na sua vida ou possa ter enfrentado por toda a sua vida. Confia em Deus apesar do mal. E por que Davi faz essa afirmação? Porque em todo o Salmo 37, o tema dominante é justamente o contraste entre os ímpios e os justos. Davi, depois de ter vivido muitas experiências, já com a idade avançada, um homem maduro que viu muitas coisas em sua vida, faz essa pergunta inquietante neste salmo. Quem será que vai viver melhor nesta terra e desfrutará das bênçãos do Senhor? Serão os ímpios que tramam, como ele diz no verso 12, maquinam no verso 7, espreitam no verso 32, não pagam as suas dívidas no verso 21. Serão os ímpios que empregam a força bruta a fim de obter vantagem no verso 14 e que parecem prosperar com isso no verso 7, 16 e 35? Quem será que vai viver melhor? Será que vai viver melhor serão os justos que confiam no Senhor? Verso 3, 5, 7, 34. Será que são os justos que vão viver melhor porque eles são humildes, no verso 11? São inculpáveis, no verso 18 e 37? São generosos, no versos 21 e 26? São retos, no verso 37, e pacíficos? E de cuja boca se ouve sabedoria moral e reflete a meditação na palavra de Deus, nos versos 30 e 31? Quem será que vai viver melhor nesta terra e desfrutar das bênçãos do Senhor? Os ímpios que tramam
ou os justos que confiam no Senhor? Por que essa pergunta surge no coração do rei Davi? Porque Davi percebe o que acontece neste mundo, e não só ele, mas todos os justos. Enquanto os crentes vivem aqui na terra, veem as coisas estranhamente confusas no mundo, com tanta maldade, com tanto pecado, e a menos que essa tristeza seja trocada pela esperança de um futuro melhor, a coragem e a esperança nossa aqui de viver vão diminuindo. Vejam a vida que os ímpios levam. Quanto mais eles ousadamente fazem pouco de Deus e seguem em direção a todo pecado, a todo excesso de impiedade, tanto mais parecem ser felizes na sua vida. E ainda, meu amado, minha amada, um pensamento muito comum. Muitos podem pensar que a prosperidade aparenta ser um emblema do favor divino para com os ímpios. Que conclusão, dirá alguém, se poderá extrair disso, senão que ou o mundo é governado pelo acaso e que a fortuna exerce a soberania, ou que Deus não faz diferença alguma entre os bons e os maus? Há gente que pensa assim. Por maior que seja a prosperidade que os maus, que os ímpios desfrutam por algum tempo, o Salmo 37 declara que a felicidade deles é transitória. A felicidade deles é passageira e que, por isso, os ímpios são miseráveis e a felicidade da qual eles se vangloriam é maldita. Enquanto que os justos servos de Deus nunca cessam de ser felizes, mesmo em meio às suas mais sérias calamidades, aos mais graves problemas, às mais difíceis situações, porque Deus cuida dos justos e vai vir socorro no tempo certo. Aliás, isso é uma pergunta que foge à razão humana. Como é possível que os bons frequentemente sofram com a pobreza e passam por infindáveis dificuldades, sofram humilhações, injustiças, e os maus, os ímpios e perversos, triunfam e se regalam em meio aos prazeres deste mundo? São perguntas realmente inquietantes. Para responder a essas perguntas, presta atenção, Davi nos ensina a fazer três coisas. Primeira coisa, a pergunta é: por que o ímpio prospera e o justo sofre? A pergunta é: quem será que vai ver melhor nesta terra? O ímpio que trama ou o justo que confia no Senhor? Por que Davi pergunta isso? Por que nós perguntamos isso? Porque a gente vê irmãos e irmãos nossos, crentes cristãos no mundo inteiro, justos, sofrendo, e pessoas que abusam do nome de Deus, que desfazem de Deus, que achincalham a Deus, prosperam. Quando vier essas dúvidas na sua mente, quando vier essas perguntas na sua cabeça, quando lhe faltar fé e coragem para seguir em frente, Davi nos ensina a fazer o seguinte no Salmo 37. Primeira coisa, olhe para frente. Olhe para frente. Olha o que diz o verso 2 e o verso 10. Porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Verso 10. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e ele não aparecerá. Os versos 2 e 10 são inquestionavelmente verdadeiros a respeito de tudo quanto se firma na vida aqui na terra e não na vida na eternidade. É isso que o apóstolo João afirma na sua primeira carta, capítulo 2, verso 17. O mundo e a sua cobiça passam,
mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha para frente, meu querido. Quando os problemas vierem sobre você, de maneira tal que pareçam como uma grande onda a arrebentar em cima de você, não fique olhando para eles. Olhe para frente. Olhe para a vida eterna maravilhosa que Jesus lhe dará. Você já ficou numa situação, numa praia, em que de repente, quando você está olhando para a areia, quando você volta a olhar para o mar, você está dentro da praia, dentro do mar, vem uma onda enorme em cima de você e ela quebra em cima de você? Eu já passei por isso. Toma aquele caixote, né? Você vira, capota, pode até ser arrastado para o mar, até se afogar. Comparando, quando a sua vida parecer que os problemas são como essa grande vaga, essa grande onda arrebentar em cima de você, não olhe para ela, não olhe para eles, olhe para frente, olhe para a vida eterna. E se o mundo disser que os seus planos, os seus objetivos, se as pessoas disserem que os seus planos, os seus objetivos na vida nunca irão acontecer, olhe para frente. Veja como ensina os versos 7 e 9. Descansa no Senhor e espera nele. Olhe para frente. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Verso 9. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Olhe para frente. Quando as coisas estiverem ruins, quando as ondas vierem sobre você, descanse em Deus, espere o tempo de Deus, e mesmo que a situação teime em continuar, em demorar, olhe para frente, porque a nossa vida aqui é muito curta. E teremos toda a eternidade. Temos uma eternidade para viver com Jesus. Segunda coisa que Davi nos ensina aqui, para quando vemos os ímpios prosperarem, os justos sofrerem. Eu encontro no verso 3 e no verso 7 do Salmo 37. Olhe para cima. Primeiro você olha para frente, olhe para o futuro. Olhe para a vida eterna que Deus vai te dar. Tenha paciência, espere em Deus. Mas também você olhe para cima. Olha, diz o verso 3 e o verso 7. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Verso 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Meu amado, minha amada, muitas vezes são tantas dificuldades e problemas que eu e você enfrentamos, é ou não é? Que esses problemas parece que sugam a nossa fé, parece que a nossa confiança em Deus é minada, é absorvida, é sugada mesmo. Quando você estiver enfrentando essa situação, não olhe para o tamanho dos seus problemas. Olhe para o tamanho do Deus que você serve. Olhe para cima. Um homem frustrado com a sua falta de poder para resolver seus problemas sintetizou sua frustração dizendo o seguinte: estou doente e cansado de estar doente e cansado. É assim que nos sentimos quando tentamos resolver os nossos problemas por conta própria. É assim que nos sentimos quando os problemas vêm como uma onda e arrebentam a gente. Você olha para o ímpio, o cara está lá numa boa, prosperando, aquele seu colega de trabalho, ou aquele seu vizinho, ou aquele seu parente, e você, que é justo, é crente, é fiel em Deus, está ali imerso em problemas. Olhe para cima, olhe para Deus. Disse que a maioria dos problemas vem da nossa incapacidade de ficar quietos.
Quando foi a última vez que você apenas ficou sentado e olhou para cima, para o Senhor? Perceba, meu amado, olha para mim agora, presta bem atenção no que eu vou te falar. Perceba que problemas são oportunidades para descobrirmos as soluções de Deus. Problemas são oportunidades para descobrirmos as soluções de Deus. Uma historinha. Um pastor, já contei essa história há muito tempo atrás, talvez você vai lembrar, se você é minha ovelha. O pastor estava contando que certa vez estava no seu gabinete, pronto para ir para púlpito para pregar, de repente entrou uma irmã. Estava com a cara triste. Parecia que realmente aquela onda desabou em cima dela. E sem cumprimentar o pastor, sem nada, foi logo soltando a bomba para cima do pastor. Pastor, estou zangada com Deus. Estou enfrentando sérios problemas, pastor. Meus filhos estão doentes, meu marido desempregado, estamos cheios de dívidas, o aluguel da casa está atrasado e o dono do imóvel deu um prazo para pagar. Se não pagarmos, seremos despejados. E pastor, e Deus, onde está que não vê tudo isso? Será que para Deus eu não existo? O que é que eu faço agora, pastor? O pastor olhou para ela e respondeu o seguinte: minha irmã, briga com Deus. Não é comigo, não, briga com Deus. Lute com Deus, mas não se afaste de Deus. Olhe para cima, olhe para Deus, insista com Deus, brigue com Deus. Lembra do Jacó? Jacó brigou com Deus. E antes de o anjo sair, o que Jacó falou? Não te deixarei ir, se portanto não me abençoares. Se você se empenha como Jacó e luta com Deus por uma bênção, então não há o que temer, pois você tem a garantia de que Deus está ao seu lado para ajudá-lo e resolver as coisas difíceis da sua vida. O que você não pode é desistir de lutar. Você não pode deixar de ouvir a Deus. Você não pode parar de orar. Você não pode parar de meditar e ler a Bíblia. Você não pode parar de ir à igreja. O que você não pode é deixar Deus de lado, que é tudo que o inimigo quer. É que você olhe para os problemas e não olhe para Deus. Olhe para Deus. Terceira e última lição que Davi nos ensina a respeito de que por que os ímpios prosperam e os justos sofrem. Seja construtivo. Primeira lição, olhe para frente, olhe para o futuro, para a vida eterna que Deus vai te dar. Segunda lição, olhe para cima, olhe para Deus, não olhe para os seus problemas, olhe para o seu Deus. E a terceira lição e última, seja construtivo. Versos 3 e 8. Confia no Senhor, Ele faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Verso 8. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal. Isso se declara de modo positivo no verso 3, faz o bem, e de modo negativo na advertência do verso 8, contra a ira e seu fruto amargo. Olha só, alguém disse certa vez que odiar, ter ódio, odiar, é ter um conta-gotas, sabe o conta-gotas? Inesgotável, pingando veneno no próprio sangue. Quem odeia é como se tivesse um conta-gotas inesgotável, pingando veneno no próprio sangue. Olha para mim agora, mais uma vez. Presta bastante atenção no que eu vou lhe dizer. Até porque é algo muito, muito difícil mesmo de se fazer. Jesus fala isso. Sou eu que estou falando, Jesus fala isso. Nunca, jamais dê lugar à ira. Irai-vos e não pequeis. Não dê lugar à ira, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Nunca, jamais deixe o ódio crescer no seu coração. Não pequeis. Porque quando você deixa que a ira e o furor tomem conta de sua vida, você está destruindo, desconstruindo tudo de bom da sua vida. A ira é um veneno que uma pessoa toma na esperança de que a outra morra. Entendeu? A ira é igual a falta de perdão.
É um veneno que uma pessoa toma na esperança que a outra morra. Mas quem morre, na verdade, é o iracundo, é o amargo, é o amargurado, é o que não perdoa. Um coração cheio de ódio é um coração doente, é um coração destruído. A Bíblia ensina que o modo de Deus é vencer o mal com o bem. Tiago 1:20 diz lá, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. E Paulo fala em Romanos 12:21, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Nós somos maus e temos vontade de retribuir com mal. Deixa eu contar aqui um fato curioso que eu aprendi. Você sabe que eu gosto de correr na rua, né? E quando eu corro na rua, né, eu tô correndo. Se você para, de repente, é ruim. Quando eu passo, corro na rua, no lado da contramão, para ver os carros que estão aqui na minha mão, não pode correr na calçada, porque os altos e baixos da calçada podem dar uma lesão. Então, eu corro no meio fio, assim, na sarjeta. E quando eu vou, na rua principal, quando eu vou passar por uma rua, quando vem um carro saindo daquela rua que vai cruzar-se na minha frente, eu não paro, porque se eu ficar parando, toda hora vai fazer mal. Então, eu continuo. E às vezes, né, eu percebia que a pessoa ficava chateada. Poxa, ele não entende que eu estou correndo e tal, né? E aí eu ia assim, né? Meio que iracundo, em frente. Aconteceu uma vez até de eu fazer assim pro carro, que o cara não parou de jeito nenhum. Quase passou por cima de mim. Mas sabe o que eu aprendi? Sabe o que eu aprendi? Mesmo que a pessoa não queira dar a chance, esse cara tá correndo na rua, para e deixa eu passar. E eu pensava também a mesma coisa. Por que esse cara não dá uma paradinha só para eu passar? Mas aí eu passei, e lembrei, né? Não posso pagar o mal com o mal. Eu tenho que pagar o mal com o bem. Vença o mal com o bem. A partir de um tempo atrás, toda vez que eu estou correndo, que um carro vai sair, eu faço assim para ele. Peço, por favor, dá uma paradinha e faço assim. O cara buzina para mim. O cara faz assim para mim. E principal, o cara para eu poder passar tranquilo, sem medo de ser atropelado. Perceberam o mal com o mal com o bem? Quando eu achava que eu estava no meu direito, não fazia nada, é uma situação ruim. Mas quando eu entendi que eu tenho que pagar o mal com o bem, e passei a ser educado, e passei a pedir, passei a agradecer, passei a ser bom, passei a ser cortês. Quando eu falo que eu não sou fácil, você não acredita, tá aí, ó, mais uma vez. A pessoa agradece, a pessoa para, eu passo tranquilo e todo mundo fica feliz. Meu querido, a Bíblia insiste em que a gente construa a nossa vida no perdão e no amor. Jesus falou isso em Lucas 6, 27 e 28. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Que situação que Jesus nos ensina aí, hein? Mas não é só Jesus não, é Jesus também lá em Provérbios, capítulo 15, verso 21. Provérbios 15, 21. A insensatez alegra quem não tem bom senso, mas o homem de entendimento procede com retidão. Terminando, escutem essa história que eu vou contar. Numa grande fábrica, um engenheiro e um operário discutiram seriamente e eles se tornaram inimigos. Em consequência disso, o engenheiro proibiu o operário de entrar em seu escritório, dizendo que se ele atravessasse a porta 1 centímetro, ele ia se arrepender. Acontece que nessa mesma fábrica trabalhava um gerente especialista em reconciliar homens. O diretor da fábrica chamou esse gerente, dizendo que não queria dispensar nem o engenheiro nem o operário, porque eles são bons. Pediu para esse especialista intervinha no caso. O especialista falou, pode deixar, eu vou tentar. E o reconciliador logo se dirigiu, sorrindo, à sala do engenheiro. Diga-me, perguntou, o que é entre você e o operário? O engenheiro respondeu, eu odeio o olhar dele. E se ele atravessar aquela porta ali, ó, eu vou dar uma surra nele. Olha, sabe o que o gerente perguntou?
O reconciliador perguntou: você gostaria então que ele ficasse debaixo de um trem? Não, nem tanto assim, respondeu o engenheiro. Oh, então você queria que ele ficasse cego? Claro que não, respondeu o engenheiro, não quero prejudicá-lo tanto. Ah, falou o reconciliador, então nesse caso você gostaria que os filhos dele ficassem com paralisia infantil? Não, claro, também não, respondeu o engenheiro. Ele gostava até muito de crianças. O gerente sorriu e falou o seguinte para ele: bom, eu penso que você não odeia tanto assim aquele operário. Você não odeia tanto assim aquele rapaz. Você pensa que o odeia. Agora, por que vocês não se esquecem disso e se tornam amigos? O engenheiro considerou essa possibilidade e disse, assim, com muita timidez, que ele faria a sua parte, indo até a porta, se o operário fizesse a parte dele. Então o reconciliador foi até o operário e fez as mesmas perguntas para o operário, que respondeu da mesma forma que o engenheiro. Ainda naquele mesmo dia, os dois homens se encontraram, apertaram as mãos, dando fim à briga e se tornaram amigos inseparáveis. Esse incidente envolveu uma grande verdade. O homem que encara o ódio e reconhece suas consequências lógicas do ódio, as consequências desastrosas do ódio, só tem um caminho a seguir. Ou abandona a luta ou deixa de ser um verdadeiro homem. O gerente de que falamos levou o engenheiro e o operário a se sentirem, por meio das suas perguntas, que realmente não se odiavam de tudo. Recuaram diante da hediondez do ódio. Que o ódio ele é hediondo, o ódio é maligno. E eles preferiram reconciliar-se no ponto em que pensavam ser irreconciliáveis. É uma bonita história, não é mesmo? E você? Quantas vezes já deixou que a ira e a raiva destruíssem você em um relacionamento com alguém? Vou ler o Salmo 37, 8, na nova tradução da linguagem de hoje. Sabe o que diz lá? Sabe como é que a NTLH traduz o Salmo 37, verso 8? Olha que bonito. Não fique com raiva. Não fique furioso. Não se aborreça, pois isso será pior para você. Não fique com raiva. Não fique furioso. Não se aborreça, pois isso será pior para você. Salmo 37, verso hoje, traduzido pela nova tradução da linguagem de hoje. Verso 8, perdão, verso hoje. Segundo Salmo 37, verso 8. Raiva, fúria, ira, só destrói. Então, meu amado, então, minha amada, ame, perdoe, construa pontes e não muros. Concluindo, no Salmo 37, Davi faz a inquietante pergunta: por que o ímpio prospera e o justo sofre? Então, quando isso acontecer com você, quando você estiver passando por um tempo difícil e desanimador, tome essas 3 atitudes. Olhe para frente, olhe para a vida eterna que Jesus vai lhe dar, que é melhor do que tudo deste mundo. Olhe para cima, olhe para Deus e não para o tamanho dos seus problemas. Seja construtivo. Raiva, fúria, ira, ódio, falta de perdão só destroem. Ame, perdoe, construa pontes e não muros. Olhe para frente, olhe para cima e construa pontes e não muros. Que Deus nos abençoe e abençoe, que essa lição nos dê coragem para vivermos cada vez mais no centro da vontade de Deus. Amém.